cabeças e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, nós te damos graças, Deus, por estarmos nesta noite aqui. Que a presença viva do Teu Espírito Santo possa ser introduzida em cada coração, vai manifestar o poder e a virtude do Espírito Santo. Vem nos instruir, vem nos ensinar, vem revelar a Tua vontade ao nosso coração. Dá-nos sensibilidade espiritual, dá-nos discernimento espiritual, revelação. Nós precisamos, Pai, ter os olhos do nosso entendimento iluminados para conhecer as riquezas da Tua glória e da Tua graça. No glorioso e santo nome de Jesus, é que eu te peço, Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Acho que você ficou um pouco, ficou bastante, né? Mas está bom, né? Os que vieram está bom, né? Se tivesse 2 ou 3, não é assim? A gente entende isso. Deus abençoe o nosso visitante, o líder do líder, né? Se tiver mais alguém aí, que Deus abençoe a todos. Abra comigo um pequeno estudo desta noite, irmãos. Mateus 16. Mateus 16. A partir do versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Pai celestial, acrescenta a Tua bênção divina, Senhor, preciosa leitura da Tua palavra. Amém. Podes aceitar. Eu vou discorrer algumas escrituras, tem as suas Bíblias já em prontidão, né? Para poder acompanhar também. Nós vamos falar um pouco hoje a grande necessidade de discernimento espiritual. O profeta pregou, discernindo o corpo de Cristo, discernindo o corpo do Senhor, e discernimento de espírito. Se houve um tempo em que a igreja precisa deste precioso e valioso dom, é o dom de discernir os espíritos. Não se referindo apenas de discernir enfermidades, demônios e doenças, está dentro do contexto também. Mas é um discernimento para a hora que se está vivendo. Porque sem esse discernimento espiritual associado à sabedoria divina, ao conhecimento espiritual, as pessoas serão enganadas. Elas poderão dar amém, glória a Deus e aleluia para tudo que houve, sem um claro discernimento, sem nenhuma percepção espiritual. Então a palavra de Deus nos dá essa garantia, essa segurança de não sermos enganados nesses últimos dias que estamos vivendo. Hoje, nessa era,
quando você olha para alguma coisa, não basta olhar, é preciso discernir, além de um olhar, seja uma igreja, seja uma doutrina, seja um sonho, uma visão, qualquer coisa. E o verdadeiro discernimento, ele vai além de uma aparência externa, ele vai além do raciocínio humano. É o radar, é o Espírito Santo te equipando, te capacitando para saber aquilo que está diante dos teus olhos. Hoje as pessoas olham de uma forma superficial naquilo que diz respeito às coisas espirituais. Então há uma necessidade grande, ou muito grande, no que diz respeito às coisas espirituais. Você é um tricotomita, corpo, alma e espírito. O seu ser criado primeiramente, no plano original de Deus, foi o homem espírito. Depois Deus sim formou o homem do pó da terra. Muita gente não consegue aproveitar, por falta de discernimento, as riquezas escondidas naquilo que olha de forma natural. Quando um grande escultor vê uma pedra bruta, um mármore bruto, nós no natural não é uma pedra bruta, né? Mas na visão do escultor, ele já vê uma obra-prima escondida naquele mármore bruto. A mente dele já visualiza: aqui dá para fazer uma escultura de Moisés, como Michelangelo, ou de Davi, viu? Ele não olha apenas uma pedra bruta, um mármore bruto, ele já vê ali formada uma obra-prima, uma nobre escultura que de forma artística ele vai lapidá-la. Assim também precisamos ter mente espiritual. Paulo falou em 1 Coríntios 2,13 que os irmãos tinham a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, o verso 16 é que está relatado esse assunto. Muita coisa para você desfrutar, você deve romper a casca, não é? O amendoim, a casca do amendoim tem que ser quebrado se você quer aqueles grãos que estão escondidos ali. Muita coisa a natureza revela para nós, ela está escondida. Esta era, chamada grão, estava escondido na semente. Eu digo na casca, tipo. A semente fica escondida, protegida pela casca. A era pentecostal protegeu o grão semente. Os pentecostais saíram de cena, a casca, para que a era da noiva, o grão palavra, se manifestasse. Está tudo bem aqui? Está tudo bem aqui? Aleluia. É muito rico isso. É muito maravilhoso. Quando Jesus olhava para as coisas, ele tinha uma visão perceptiva, sobrenatural. Nós olhamos para Jonas, covarde, fugitivo, arrogante. Não. Na mensagem A Voz do Sinal, a Brana diz: Jesus não falou assim dele. Nós julgamos Jonas, mas Jesus não. Jonas foi um sinal de ressurreição. Assim como Jonas ficou
por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também importa que o Filho do Homem fique no seio da terra 3 dias e 3 noites. E Jesus, diz o texto, só falou isso, retirou-se, deu o sinal do profeta Jonas, o único profeta que representa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, não julgue Jonas, irmão, porque a despeito disso deve fugir da presença do Senhor, mas tudo estava sob a liderança de Deus para formar um sinal. Eles pediram um sinal. Eles olhavam para o céu, se ia chover, se ia dar um tempo bom. Jesus não estava condenando por isso. Mas como que eram homens religiosos, fariseus e saduceus, que não se enquadravam bem doutrinariamente, agora essas duas seitas se uniram para tentar Jesus, incomodar Jesus, pedindo um sinal do céu. Para que maior sinal que ele? Jesus poderia dizer: ó, está escrito de mim, Isaías profetizou que uma virgem conceberá e dará-nos um filho. Vocês não leram isso? Miqueias profetizou no capítulo 5, verso 2, que eu nasceria em tu, Belém de Judá, não és a menor dentre as capitais do meu reino, de ti sairá aquele que apacentará o meu povo Israel. Estava escrito. Em Gênesis foi profetizado no 49, verso 10, que o servo não se alegrará de Jacó. Jesus poderia citar tudo isso aí. Números 22, uma estrela procederá de Jacó. Tudo isso Jesus poderia dizer. E são sinais escritos. Para que maior sinal? Jesus não é meramente um sinal, é um super sinal, um mega sinal, um extraordinário sinal para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus olhava para os profetas, Jesus olhava para o céu, ele ensinou como o povo a se livrar de depressão, de desânimo. Ele disse para olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, e o Pai Celestial as alimenta. Ele ensinou a olhar para os rios dos vales, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus ensinava lições simples. Ele pegava coisas difíceis e transformava em simplicidade, para facilitar a compreensão das pessoas, para que eles vissem que aquele ali, ele era o cumprimento do que os profetas tinham falado. Mas esses fariseus e saduceus passaram por alto. Se eles olhavam para o céu natural, meio estranho, ó, vai dar tempestade. Ou seja, quando há um sistema climático que vai mudar, então o clima fica diferente. Uma estação muda. Assim Jesus estava dizendo: vocês não conseguem discernir os tempos proféticos, as escrituras sagradas, que com a presença de Jesus a dispensação estava mudando também. É fácil dizer se vai chover ou não, hoje também, mas saber o cumprimento da palavra para o dia que se está vivendo é necessário discernimento espiritual. Deus enviou-nos neste tempo algo sobrenatural. Não basta você olhar para a palavra, uma profecia, de forma superficial. Viu? Olha bem, irmãos. Interpretar algo
espiritual, transformando aquilo para o natural, dá problema. O natural tipifica o espiritual. Tudo que você olha no natural, por detrás daquilo ali, há um simbolismo espiritual. Há algo que aponta para o eterno, para o celestial. Um sinal do céu. Os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Jesus Cristo, disse Paulo, que é sabedoria de Deus e poder de Deus. A necessidade de conhecer os tempos proféticos, os dias que estamos vivendo, uma das eras mais enganosas que estamos vivendo. Eu estou colocando um ponto de fundo para o nosso assunto aqui, por favor. Acompanhe a nossa linha de raciocínio aqui, tá bom? A Bíblia é um livro profético de Gênesis Apocalipse. A mensagem, aquilo que anunciamos, da mesma forma, tem conotação profética. Só que para captar, tem que ter percepção profética. Se formos desprovidos desse discernimento, irmão, eu volto a frisar, vamos desfrutar muito pouco das riquezas espirituais ocultas, escondidas naquilo que Deus está revelando para nós. Hoje muitos se estacionaram na letra da mensagem. Isso sucede? Sucede. Os fariseus se estacionaram na letra da lei. Ah, Moisés disse isso, Moisés disse aquilo. Estacionaram, não tiveram a percepção, não tiveram o discernimento espiritual. É muito conhecimento da palavra hoje. Pode observar os pregadores, irmãos, ou qualquer crente da mensagem, novo ou velho, se ele é um estudante, ele tem conhecimento da mensagem, conhecimento, mas não tem discernimento para colocar as escrituras no seu lugar certo. Se você perguntar para um bêbado ali na rua, Jesus nasceu numa manjedoura, oh, Jesus nasceu em Belém. Sim, Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu da Virgem Maria, mas não é isso aí ainda. Não é isso aí. Eles fazem menção de um Jesus histórico, não de um Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo se acostumou a pegar esta profecia na letra. Tá, mas Jesus não nasceu em Belém? Nasceu, abençoado. Mas congelaram a terra, estacionaram até ali. Daqui a pouco nós vamos lá ver se Jesus nasceu em dezembro, né? Salvar um pouquinho aí. Vamos festejar 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu em dezembro. Olha só, irmãos. O profeta desta era trouxe esta palavra porque justamente haveria uma categoria de pessoas diferentes que Deus tinha colocado dentro delas, no seu espírito, algo sobrenatural, chamada semente de eleição, que quando a palavra fosse anunciada, era impossível eles não se identificarem com aquilo. Haveria uma perfeita harmonia, algo coeso. Tanto é que a noiva é produto da palavra. Mesmo material do Senhor Jesus. Então, se
encaixa perfeitamente. Assim como Jesus encarou aquela geração, hoje nós encaramos também com saduceus e fariseus, pessoas de vários tipos de denominação. E o fato de fariseus e saduceus pedirem um sinal era prova da falta de discernimento que possuíam. Eles queriam algo externo, e o discernimento é algo interno. Quando o irmão Branham ficava diante das pessoas e começava a discernir os segredos do coração, dizendo que tal enfermidade, dizia o nome da pessoa, onde a pessoa morava, aquilo ali é uma partícula da onisciência de Deus. Era um discernimento associado com sabedoria e com dom de conhecimento espiritual também. Era uma palavra tão segura, tão perfeita, que aquilo impactava as pessoas que eram discernidas. Muitas vezes, aquelas pessoas mudavam o seu semblante, contorciam o seu semblante. Era o demônio sendo desmascarado. Outros sentiam uma sensação de paz, porque aquela unção do Espírito atingia a pessoa, que estavam sendo discernidas espiritualmente. Nós não somos buscadores de sinais. Os sinais, sim, seguirão aqueles que creem. Mas é necessário discernimento espiritual como nunca nestes últimos dias que estamos vivendo. Voltando lá com Jesus em Mateus 16. Eles então tinham uma preocupação no chover ou não chover. Eles tinham preocupação: quem será o próximo sumo sacerdote? Quem será o próximo governador? Quem será o próximo imperador de Roma? E o Messias que eles tanto desejavam estavam ali. Naqueles dias, Jerusalém, Israel passava por crises políticas, crises religiosas, e ali estava o seu Messias, e não viram. É diferente hoje, irmãos. Sirna, quem vai ser o nosso presidente? Olha, irmãos, como é que está? Esse clima mudou, né? Olha o que aconteceu em Minas Gerais, olha o que está acontecendo. É Tuciname. E o cumprimento profético, uma mensagem precursora, um profeta que já veio, uma palavra, um alarido presente, e as pessoas preocupadas: quem vai ser nosso próximo presidente, irmão? Não vai mudar nada, não vai te ajudar em nada, mas estou tomando essa palavra, por discernimento e revelação. Isso te transforma, isso te prepara para o novo céu. Aí você vai discernir em você mesmo: eu preciso de Deus, eu preciso andar na presença dEle, eu preciso do Espírito Santo. Você terá um discernimento para você mesmo. E é isso que nós precisamos. Não é discernir os outros só, mas discernirmos a nós mesmos. Isso te ajudaria muito. Quem vai ser esse? Quem vai ser aquele? E a palavra tendo seu fiel e perfeito cumprimento. Irmão, como é que vai ser a festa de Pentecostes? A festa da Páscoa? Já estão se preparando para a festa da Páscoa. Os judeus conversavam sobre isso. E era a última Páscoa. Enquanto eles estavam preparando um cordeiro lá fora, Jesus estava lá no cenáculo. Tomar
tomai e comei, isto que é meu corpo, que é partido por vós, tomai e bebei, isto é meu sangue. E lá fora estavam os judeus comendo cordeiro, comendo pão ázimo, ervas amargosas, e ali no outro ladinho, naquela sala, estava o cumprimento de tudo. Eles preocupados com a festa da Páscoa, e o Cordeiro de Deus estava se encaminhando brevemente para o sacrifício. Olharam para o natural uma festa da Páscoa, mas não viram o cumprimento real da Páscoa. Viram o Pentecostes, os sacerdotes na festa de Páscoa, em Atos capítulo 1 e 2, pegava o moinho de cevada ou de trigo e movia perante a congregação. E lá no cenáculo estava tendo as primeiras colheitas, os primeiros frutos, paralelo, uma festa natural e outra festa espiritual, e o povo tudo boquiaberto, como que danço, nada sabendo acontecer, e a palavra tendo seu cumprimento. Nossa geração tem experimentado a mesma coisa, corre paralelo, olha as festanças, olha os dias de Sodoma, eles só conseguem ver Sodoma, homossexuais, lesbianismo, política caída, espírito religioso caído, mas não consegue ver uma mensagem preparando para a luz do entardecer, que é mais valiosa, ver o cumprimento da palavra, e fico só olhando isso e olhando aquilo, e não sai. Irmãos, vão se afundar tudo, mesmo não sendo homossexuais, vão se afundar tudo. Mesmo não sendo homossexuais, vão tudo para a terceira guerra mundial, vai estourar tudo. Não que está apoiando essa praga dos últimos dias, não. Mas, olha a palavra, que quando chegaria esse tempo, algo espiritual estaria acontecendo. Depois do sinal, vem uma voz. Depois do sinal, vem uma mensagem. Deus tem visitado o seu povo com sua preciosa palavra. Eles estavam preocupados com panelas e caçarola. Irmão, nós temos que guardar o sábado. E o Senhor do sábado estava ali do lado. Oh, não pode comer essa carne aí, irmão. E lá do outro lado estava Jesus Cristo, que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Espiritualmente, né, irmãos? Sinais. Faltou discernimento. Irmãos, há sinais por todo canto que você olha. Falta discernimento. Falta você perceber. Agora, crentes dessa mensagem passar por alto, aí não, né, irmãos? Aí é pronto. E para completar o quadro, veio um precursor na primeira vinda de Cristo, João Batista, no espírito e virtude de Elias. E eles não tiveram discernimento, que a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eles não quiseram aquele profeta papo gafanhoto, né? E mel silvestre, vestido com uma vestimenta de camelo, couro de camelo, cinto de couro, estranho. Mas passaram por alto aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Então você vê hoje, irmão, um povo com pobríssimo discernimento espirituais, não consegue observar os sinais escriturísticos do tempo do fim. Estão presos à sua denominação. Eu sou batista, irmão, sou da católica, sou da quadrangular, sou da universal. O que ele dizer? Como se o profeta, se tu disser que é uma pedra, um pano, uma panela, é uma coisa. Mesma coisa. Isso não edifica, não vai te levar a lugar nenhum. O que faz você
Estar posicionado é ter discernimento, a revelação espiritual dos sinais do tempo do fim. Todo sinal vai apontar para a palavra, e a palavra é Cristo. Amém? Amém. O maior sinal, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A vida do Messias era recheada de sinais. A segunda vinda de Jesus, a qual estamos aguardando, é recheada de sinais. Isso é uma demonstração da misericórdia de Deus. São placas indicativas para que você não venha se perder no caminho, se afastar, tomar um outro rumo, uma outra direção, porque algo profético está acontecendo nestes últimos dias. As Escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Tenha discernimento. Uma das coisas que Jesus disse, se você ouvir a Jesus bater na porta e abrir a porta, ele disse que teria colírio para ungir os teus olhos. Colírio espiritual, revelação espiritual, olhos do entendimento iluminados. Viu? Esta era está cegada, é cego diante do cego. Então ambos cairão no buraco, porque só consegue ver a sua igrejinha, a sua religiãozinha. O que é isso, né? Todo o ponteiro profético de Deus está apontando para o tempo do fim, diz o nosso profeta. Vamos mais adiante agora. Vamos mergulhando agora. O pior espírito nos últimos dias, como é uma era de engano, então teria que ser algo muito parecido com o verdadeiro. Então estamos vivendo Mateus 24, versículo 24. Falsos profetas, falsos messias, falsos ungidos, né? Que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Imagina, nós estamos vivendo nesta era. O maior engano, Eva foi enganada com 99% da verdade. Hoje, esse espírito do último dia é tão parecido, o espírito religioso hoje quer se parecer tanto com a verdade, tanto com a mensagem desta hora. É uma linha tênue, muito fina, não te leva para a denominação, cria uma raiz de um ismo, uma roupagem de mensagem, mas o discernimento espiritual. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o grau de discernimento que você precisa ter nesses últimos dias. Esse terceiro mensageiro, Paulo Irineu Martim, na era de Pérgamo, ele estava em sua casa. Nisso apareceu aquele ser resplandecente, coroa na cabeça, vestes brilhantes, vestes talares, cinto de couro brilhando. Martim, me adora, eu sou Jesus Cristo. Martim, me adora, eu sou Jesus Cristo. Por 3 vezes
Martim parou, analisou, foi para as Escrituras, porque o Espírito tem que ser provado pela palavra. Ele disse: primeiramente, meu Jesus não pede, não fica mendigando a adoração. Você o adora porque o ama. Você tem prazer de adorar. Ele não vai, tem que me adorar. Não, nem precisa pedir, Senhor. Não faz isso, Jesus. Eu tenho prazer de te adorar. Olhou para ele, tinha coroa. Mas espera aí, Jesus não está coroado aí. Sua noiva, a esposa do cordeiro, o coroará naquele dia. Então, tu és Satanás, retira-te daqui, no nome do Senhor Jesus. Diz o profeta: Martim salvou a sua era. Ele ficou na porta com um guardião. Que tu não é? Pode vir brilhando como anjo. E diz o profeta: agora vai esse ser aparecer perante os pentecostais, para o povo católico religioso de hoje. Irmão, Jesus, irmão, e adore as crianças. É o diabo. Ele se transfigura em anjo de luz. Tem que ter discernimento espiritual. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esse espírito do último dia, então, que, se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Eu quero ler para vocês como o irmão Branda fez menção na página 295 do que estamos tratando aqui. Eu desejo fazer uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João, o mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Cristo. As pessoas nos dias de João Batista confundiram-no com o Messias. És tu o Cristo? Ele: não sou o Cristo. João capítulo 1, versículo 19 e 20. Esse é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou Cristo. Agora, este mensageiro, profeta do último dia, terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Agora observa aqui: haverá no espírito, no tempo, no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisto, que este profeta que proclamamos, que anunciamos como mensageiro para a era de Laodiceia, o anjo de Apocalipse 17, ele diz assim: que alguns serão seduzidos a crer que ele é Jesus. Mombrana diz, cita Mateus capítulo 24, 23 ao 26, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou tenho para ti. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto: ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe conceda maior honra do que aquela que João recebeu
quando foi a voz que clamou: eu não sou Cristo, mas Ele vem após mim. Amém? Vocês podem observar como as pessoas não têm força própria para sair de um sistema religioso, porque o espírito do anticristo está na terra para te sair da denominação que você estava, da igreja que você estava anteriormente. Você teve que vencer o espírito do anticristo. Sabia? O profeta chega a dizer: para superar o espírito do anticristo, só o Espírito Santo. Senão, você estava lá na denominação, seja de qual for o nome, você estava lá, porque era o espírito do anticristo que mantinha em cativeiro. E as pessoas não conseguem. Então, quando o Espírito Santo te iluminou, sabe quando você vai voltar para uma assembleia, uma quadrangular, uma universal? Nunca. Tem pessoas preciosas lá? Sim, irmãos. Elas têm que vir para o tabernáculo? Não, irmãos. Tem que vir para a palavra. Tem que ter a revelação. E quando recebe a revelação, 100%, elas não ficaram lá. Elas procurarão a verdade. Elas procurarão um povo que crê nessa verdade. Porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águas. Mais outro estágio, mais um pouquinho mais para baixo, mais fundo. Você já observou os pregadores da mensagem? Quando eles vão combater o ismo de doutrinas hoje, eles têm cuidado. Eles são receosos. Eles não sabem se é verdade ou mentira, se Jesus veio ou se Jesus está intercedendo ou não. Então eles nem entram no assunto de forma profunda. São pastores inseguros, medrosos. Não podemos pregar. Sim, tem que pregar. Não tem esse negócio de meio termo. A palavra define, irmãos. A palavra não é cinza, branco e preto, misturado. Ela é uma cor clara, é uma cor original. É a palavra pura do Senhor. É uma mensagem real e verdadeira. Irmãos, eles ficam assim meio cuidadosos. Viu? Nós já pregamos muito, né? Nós vamos ficar presos falando de ismos e mais, porque já falamos bastante. Eles têm dificuldade porque falta discernimento para discernir entre o falso e o verdadeiro. Hoje muita coisa que o irmão Branda nos ensinou está passando como mensagem da hora, muita coisa, mas você tenha o discernimento espiritual. Vamos lá. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, em Lucas, se fala agora, né? Vamos ver? Lucas capítulo 1. Eu falei que é bom nós termos a Bíblia na mão para acompanhar, né? Lucas capítulo 1, irmãos. E no 6º mês foi o anjo Gabriel. Aqui. No 6º mês. Isto dá em torno de junho. Junho. Conta 9 meses a partir de junho, porque Maria foi visitada no 6º mês. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Início, fim de março a início de abril, Jesus nasceu.
é primavera em Israel, época que nascem os cordeiros, e Jesus é o Cordeiro de Deus. O nascimento de Jesus não tem nada a ver com 25 de dezembro. 25 de dezembro foi Constantino, foi Roma, que fez o seguinte: vamos unir a festa do nascimento do Filho de Deus com o nosso Deus Sol. Pegaram então uma festa pagã e misturaram com o nascimento de Jesus e jogaram no mundo afora que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Perverteram. A Bíblia diz que foi no 6º mês em diante, conta 9 meses, provavelmente início de abril, Jesus, nosso Salvador, nasceu. Prossigamos. O anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, filho da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa palavra aí, e considerava que saudação seria esta. Ó, salve agraciada do Senhor. O que é isso? Um anjo me visita, o anjo da saudação. E ela, diz o texto sagrado, qual nós lemos, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ela estava discernindo algo. Ela era uma jovem espiritual, que algo da parte de Deus estava acontecendo. Você precisa considerar no teu coração quando algo está acontecendo. Que profecia é esta? Que mensagem é esta? Que pregação é esta? Que unção é esta? Que visão é esta? Considere, meu irmão. Considera isso. Maria considerou aquela saudação. Que seria isto? É que algo estava prestes a acontecer. Ela teve por graça um discernimento espiritual. O discernimento de espírito, vamos um pouquinho mais fundo agora. Um discernimento de espírito vem para nos proteger de danos espirituais, de danos doutrinários. Infelizmente é um dom negligenciado. Por isso há tanto engano. Mas, irmão, não é só para o pastor, não é para quem prega. Não, irmão, é para você, minha irmã. Para você que ora todo dia ou toda noite. Para você que vem para os cultos. Para você que se dedica nas coisas do reino. Tenha discernimento, irmão. Olha a falta de discernimento aí do povo da mensagem. Estão engolindo tudo que vem, meu irmão. Você não crê porque o pastor está pregando? Não. Tu crê porque Deus te revelou. Algo no teu coração fala aquilo. Testifica dentro de ti. O discernimento é uma capacidade, tá, irmãos? Dada por Deus, que revela a ação dos espíritos que estão por detrás de cada atividade. Desmascara. O discernimento define. Viu? Por que muitos são levados por todo tipo
ou ventos de doutrina, hein? Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Como é estudo, então vocês observam aí. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que está nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Observe. Através do discernimento de Espírito, você pode conhecer a identidade, a característica daquele espírito enganador, daquela falsa doutrina. Tem coisa que você não precisa correr para consultar cara de sangue. Quando você ouve aquilo, aquela campainha de discernimento já soa. Você já sabe. Não é inteligência, não. É uma revelação. É um discernimento. Isso protege você. Protege a igreja. Lá vem Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo. E depois mentindo para Pedro e os demais apóstolos. Será que Pedro, alguém foi a Pedro? Ananias e Safira venderam uma propriedade e eles vão vir aqui mentir para ti, dizendo que não foi aquele preço lá. Não, na hora, o dom de discernimento, na hora, Ananias, por que mentiste o Espírito Santo? Lá vem Safira depois, mentindo também. Ninguém fofocou para Pedro. Aqui contou para Pedro, gente. Como é que eles são isso aí? Não, irmão. Discernimento de espírito. Lá vai Geazi, atrás de Naamã, depois de curado. Depois de mergulhar 7 vezes no Jordão, Naamã é curado. Eliseu rejeitou os presentes, rejeitou as riquezas que o general Naamã trouxe para ele. Quando viu, Geazi viu que Eliseu rejeitou. Ei, eu quero a jumenta, eu quero as vestes, eu quero a prata, eu quero ouro. E Geazi volta, esconde tudo lá e vem diante de Eliseu. Sim, aqui está teu servo. De onde vens? De onde vens, Geazi? Olha que confronto. O que fizeste? Emudeceu. Porventura, não foi o meu espírito contigo. Há uma tradução de porventura, o meu coração não foi quando tu foi, meu coração te seguiu, o meu espírito te acompanhou. Ele teve um discernimento espiritual. De onde vens? O que fizeste? Discerniu na hora. Ninguém fofocou, ninguém foi lá atrás de Eliseu, o Geazi pegou isso, pegou aquilo. Não foi preciso. Discernimento espiritual faz você diferenciar, distinguir, perceber. Não é desconfiança, nem suspeitas ruins. Não, nem porque alguém falou para ti. Não, é algo dado instantaneamente pelo Espírito Santo, porque é um dom dele, é uma unção dele. Isso te capacita. Tem coisas que é do Espírito humano, tem coisa que é do Espírito maligno, e tem coisa que é do Espírito de Deus. Há necessidade de discernir essas diferenças. A palavra grega para discernimento é diagnose, a qual nós conhecemos diagnóstico. Diagnóstico.
chamado discernimento. No grego é diagnose. É o diagnóstico. Você vê que o Espírito Santo nesta era fez um diagnóstico. Que esta era seria miserável, pobre, cego e nu, né? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, pulir os olhos para ungir os teus olhos, né? E vestes para cobrir-te. Você precisa então conhecer a Cristo, se você quer discernimento espiritual. Conhecer a Cristo, possuir a vida de Cristo, para ter um discernimento mais claro, mais aperfeiçoado. É um dom do Espírito, 1 Coríntios 12, versículo 10. A um ele deu esse, aquele dom e dons de discernir o Espírito. O dom espiritual do discernimento testifica no teu espírito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em 1 João capítulo 4, verso 1, fala do amado, provai se espíritos são de Deus. Nem todo espírito é de Deus. Como eu vou saber? Por meio do discernimento espiritual. Quando alguém dá uma profecia na igreja, essa profecia tem que passar pelo julgamento. Que haja alguém com o dom de discernimento de espírito. Sonhos, visões, interpretações. Quem possui discernimento de espíritos. É para proteger a igreja, para proteger a tua vida. Conhecimento revelado faz você possuir ou ter uma visão espiritual diferente. Isso quer dizer que os olhos do teu entendimento estão iluminados. Aqui diz que Espírito humano e Espírito de Deus. O Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus, diz Paulo, e transmite para o espírito do homem. Vamos pegar o mensageiro. O Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus. Para cada era, o Espírito Santo penetrou nas profundezas de Deus e trouxe e passa por inspiração para o mensageiro daquela era. Quando vem o discernimento, vem a inspiração junto. O Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, traz das profundezas e revela ao espírito humano, do homem de Deus, da mulher de Deus. Por isso que Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Como o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, sabe qual é a intenção do Espírito, então ele inspira o mensageiro para aquela era que se está vivendo. A mensagem que nós vivemos vem das profundezas da mente de Deus, revelada pelo Espírito Santo ao mensageiro da era, o qual entrega para a igreja, sem erro, sem engano e sem defeito. Isso protege a igreja. Como seria possível alguém penetrar nas profundezas de Deus? Ninguém. Então o Espírito Santo intermedia, traz este mistério, traz este discernimento, traz esta revelação e mostra a necessidade da era e da hora que nós estamos vivendo. Como é valioso, precioso e necessário termos este discernimento. Muita
se livraram de tragédias e desgraças, por causa alguém deu uma palavra profética, uma palavra de discernimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento espiritual. Claro que Deus fala por meio de sonhos, Deus fala por meio de visões, mas a maneira primeira de Deus é através da sua palavra. Recebemos sua palavra. Houve uma época, não tinha um profeta. Quando Jesus nasceu, José recebeu por revelação divina, os magos também receberam por revelação divina, em sonho, para ir por outro caminho. José recebeu por revelação para fugir para o Egito, né? E foi para o Egito. Foi José e Maria para o Egito, mas foi dada uma revelação por meio de sonho, porque Herodes queria matar. Então você vê que a revelação, o discernimento espiritual te protege, te guarda. Antes de você então enfrentar o inimigo, você já conhece o inimigo. Você tem discernimento de quem é, diagnosticou. Agora precisa de sabedoria como agir com aquele discernimento que você recebeu. Um leva para o outro. Tu recebeu o diagnóstico, agora tem a procedência. Como agir? Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Desfazendo todo o conselho e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É maravilhoso esse dom espiritual. Discernir. Nem sempre é porque tu vê, mas o teu espírito está aguçado para ter aquela percepção, aquele discernimento. Eu vou encerrar por aqui. É um assunto que não se esgota, e isso te aprimora. Você possui o discernimento espiritual. Quando um Brando orava pelos enfermos, pessoas artríticas, ele discernia: aqui há 2 senhoras que têm artrite. Os demônios estão gritando desesperado, pedindo ajuda para outros demônios, para não sair daquele corpo. E às vezes nós colecionamos enfermidades, achamos normal ficar doente. Já falei para vocês, uma enfermidade abre a porta para outra. Enfermidade não é para você ficar vítima e chamar a atenção das pessoas. Isso vai te estragar. Daqui a pouco está tudo velho, todo, tem uma velhice toda estrupiada, porque na fase de mais nova não exerceu fé de cura divina, não teve discernimento que era demônios. É agora, com teus 20, 30, 40, 50, vai lutando para Deus conservar a tua saúde. Lá na frente, uma velhice judiada, irmãos, por ter que se proteger, não só na área física, mas espiritual principalmente. Tanta praga, tanta doença espiritual, né? Pessoas deprimidas, nunca se viu tanta depressão, mas parece que usam como meio de chamar a atenção. Não faça isso, vá orar. Se alguém está triste, e quem está alegre, está triste, está deprimido, vai orar. Mas é mais fácil pegar os psicotrópicos. Então, bem, então lá porque não, a pressão é grande, estou suportando. Aí pronto, se acostumou, se aviciou. Tenha discernimento em todas as áreas da tua vida. Eu não vou entrar agora numa última fase que é entrar, mas eu vou deixar talvez amanhã ou outro dia, tá? Uma maneira pela qual
o discernimento particular para você pode fluir com mais eficácia. Ficamos de pé. Meu tempo sobre. É um pequeno ensinamento, viu, irmãos? Tem coisas que estão desgastando os cristãos hoje, sabe por quê? Porque você está lutando, você está lutando com aquilo que já foi vencido. Sabe que é uma luta vencida? E uma luta que você está lutando, que é uma luta vencida, isso te desgasta. Até que você reconheça a tua posição em Cristo Jesus. Quando você reconhece a posição em Cristo, passa a ter discernimento espiritual. Você vai ver, meu irmão, que obstáculos começam a sair do teu caminho, barreiras. Você está dando passos firmes em direção certa. E você sabe que é comum o diabo te levar para o passado. O diabo sempre mostrará para você quem você foi. Ele nunca vai mostrar quem você é em Cristo. Ele nunca vai revelar a verdadeira identidade que você é em Cristo. Ele vai te levar para traumas do passado, coisas que afetaram a tua mente, o teu interior, coisas desagradáveis que afetaram a tua vida lá atrás, palavras pronunciadas, pragas, vamos assim dizer, de pai e mãe. Mas em Cristo você tem uma outra identidade. Em Cristo você é mais que vencedor. Ele não vai te abençoar, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Você está desparramando bênção. Você tem bênçãos superabundantes em Cristo. Há muita riqueza dele para você. Reconheça, discirna quem você é nele e tome posse. Entre na sala de autoridade, exercita a tua autoridade. Discirna que você é o corpo de Cristo. Seja membro pequeno ou grande, não importa. O cabeça te ordena. Você recebe ordens dele. Você crê que o Espírito Santo agora vai lá nas profundezas da mente de Deus e transmite a tua mente ao teu espírito aquilo que você está mais precisando, aquilo que tua alma mais clama, ao fundo clamando, porque foi Ele que colocou e penetra as profundezas de Deus. Não parou de penetrar essas profundezas. Você diz: Deus, o que tens para mim, Senhor? A minha vida está toda apagada.
passemos, vamos juntos para o outro lado. Você não vai sozinho ou sozinho, passemos juntos. Ele vai contigo. Receba discernimento particular. Eu vou orar para que o Espírito de Deus por misericórdia te perdoe. Com discernimento espiritual, isso te dará saúde espiritual. Isso fará o teu lar ser abençoado. Isso fará o teu trabalho ser abençoado. Cada área da tua vida protegida. Eu ainda continuo a dizer que o Espírito Santo está falando particularmente a você. Aqueles que vieram essa noite porque tiveram que vir sem nenhuma perspectiva. Você vem esta noite aqui sem nenhuma perspectiva. Mas eu acredito, eu sou mas você veio assim, meu irmão, minha irmã. Mas o Espírito Santo, ele puxa contigo. Para te dizer que tu és o pior ou a pior, mas para dizer: olha o que eu tenho para ti, olha quem eu sou, igreja, olha quem é Jesus, olha como ele está definitivamente aqui. Olha como ele abre a sala real e mostra a riqueza. Diagnóstico. Senhor, faz um diagnóstico do nosso coração. Entre no Espírito agora, igreja, por favor. Não perca o que Deus fala para você hoje. Foi o Espírito Santo que te trouxe hoje aqui. Ele tem algo para ti, diretamente para ti, particularmente para ti. A unção está sobre ti. Você quer vencer isso? O Espírito Santo não vai te dar isso. Visão espiritual. Discernimento espiritual. Não se assuste algum de vocês, porque vocês terão algum tipo de discernimento com experiência própria. Em um momento da tua vida, em alguma ocasião, sem perceber, você vai ver que você estará falando alguma coisa para as pessoas de forma discernidora de Espírito. Então a pessoa será edificada, abençoada. Aleluia. Dá-nos, ó Deus, dá-nos. Queremos ter um diagnóstico. Tu és o médico da nossa alma.
Discernimento do Espírito acompanhado de amor divino, de amor fraternal. Não é um dom isolado, não. Não. Tem que ser com amor e misericórdia. Discernimento do Espírito não é para expor a vida das pessoas, mas é ajudar a vida das pessoas. É servir de bênção a vida das pessoas, não expô-las, mas ajudá-las. É para edificar, não destruir. Dons é para edificar, não destruir. Não ficar expondo ele ou ela, não atacando ele ou ela. Quando você fala de alguém, eis o discernimento agora do Espírito, pela palavra. Quando você reprova alguém, quando você fala de alguém, você fala com o zelo da palavra, ou é um zelo sem conhecimento, diz a Bíblia, para ferir, para machucar? Se você fala alguém para não edificar e para afligir, ou porque tem algo contra, isto não é discernimento do Espírito, é espírito de vingança. E isso é do diabo. Isto te matará. Quando falas de alguém ou reprovas a vida de alguém, é teu direito orar por ela ou ele dia e noite. Se tu não faz isso, não tens direito. Fora disso, é espírito errado. Cuidado antes de falar de si. Não coloque um contra o outro. Você nunca terá discernimento. Te aprofunde em oração, em amor. E tudo que Deus der para ti não é meramente para ti, é para os outros serem edificados através daquilo que Deus te deu. Você deseja isso? E você crê que Deus vai te dar? Não é meramente buscando dons, não é isso, não. Mas ter essa graça do amor de Deus, o amor supremo, o dom supremo, o amor de Deus que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não busca seus próprios interesses. Então o discernimento vem automaticamente à medida que tu amares. Eis uma chave. Ame, o Senhor te galardoará. Seja misericordioso, perdoador, o Senhor te galardoará. Primeiro tira todo veneno, todo veneno. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. E no demais tu nos ensina, Senhor. Nos instrui. Nós precisamos do teu ensino, do Espírito Santo. Cada irmão e irmã que orou diante de ti, que já pediu, que eles creiam naquilo que tem recebido. Sela a tua bênção na vida de cada um, no nome glorioso de Jesus Cristo. Cumpra-se em nós a tua vontade. E Maria considerava que essa nação era aqui.
seria esta? Oh, o que está acontecendo que esse anjo Gabriel veio me visitar? Turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria esta. Deus, que unção é essa? O que tu queres comigo, Senhor? O que queres realizar? O que tu queres revelar ao meu coração? O que tu tens a fazer em mim, Senhor? Então, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Só isso. Só isso. Cumpra-se em mim. E depois, passa com Maria. Comece a cantar. Aí veio o cântico de Maria. Quando o anjo foi, Maria cantou. Ela não recebeu o filho nos seus braços ainda, mas a semente estava no seu ventre. Então ela glorificou o Senhor. Ela agradeceu o Senhor. Há quanto tempo você não agradece? Há quanto tempo você não agradece, meu irmão, meu irmão? Deus tem provido, suprindo tuas necessidades. Que Deus te abençoe, meu irmão, e com vossos assentos. Mariana, oramos por ela, Senhor, por favor de Aninha e por toda a sua família. Cura da anemia, diz, Senhor. Cura de toda anemia, toda doença. Faz milagres, maravilhas. Aleluia. Vamos fechar, vamos encerrar. Vamos encerrar. Abraão certa vez disse em Gênesis 15: Como saberei? Como saberei que eu sou pai de muitas nações? Como eu vou saber, Senhor? Como eu vou saber a decisão a ser tomada? Como eu vou saber a decisão a ser feita se tu não revelar? Se tu não me inspirar? E também ilumina, Senhor, quando estiver diante de uma bifurcação, diante de decisões e escolhas, ilumina, Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por esses momentos passados em tua presença. Nos despede na tua graça divina, Senhor, com esta unção divina do Espírito Santo, onde alguns aqui, algumas foram galardoados, em nome de Jesus Cristo. Daqui 5 minutos nós vamos ter oração, né? Vir lá nos bancos apenas e estaremos oração.